Então vamos lá, pai e mãe de cabeça, né? E no conceito tradicional, o que fala é que não existe um pai e mãe de cabeça. Veja bem o que eu disse, é uma iniciação. Se é uma iniciação, é porque eu não sou filho de ninguém. Boa noite a todos, boa noite, Guardião Divino. Que Exu abençoe, peço a bênção meu Pai nesse momento, para poder estar falando aí com vocês. O que a gente vai conversar hoje é sobre pai e mãe de cabeça na Umbanda, né? Para a gente falar sobre pai e mãe de cabeça, que são os orixás, a gente precisa entender o conceito de orixá na Umbanda e o conceito de orixá no culto tradicional, né? Existe um conceito dentro da Umbanda onde ele foi modificado por todas as suas práticas, desde o seu início até aqui. Mas a gente precisa entender que o orixá, ele tem um conceito original, o conceito da onde ele vem tradicionalmente, e a gente pode, falando assim em questão de espiritualidade, a gente não pode modificar um conceito como orixá, né? Vou dar um exemplo aqui que eu deixei anotado aqui para vocês, que a gente tem muitas vezes na Umbanda, até no Candomblé, um aspecto do orixá como força da natureza, como energia, por exemplo, tá certo? Às vezes a gente confunde essa questão do orixá ser uma força da natureza. Na verdade, os orixás, eles ganharam a incumbência por Olodumare, o Ser Supremo, de tomar conta de processos da natureza, de processos naturais. Isso não quer dizer que o orixá ele é a água da cachoeira, não quer dizer que ele é a pedreira, não quer dizer que ele seja, enfim. O que a gente quer trazer aqui é qual é o conceito no culto tradicional. No culto tradicional, o orixá é uma divindade, ok? Não são deuses, como no panteão grego, por exemplo, né? Que tem Zeus e ali os seus deuses. Não, são divindades. Eles estão em algum lugar concreto, aonde a gente precisa acessar essa energia através do seu culto, que já existe, ok? Então esse é o conceito tradicional, esse culto ele já existe. Então na Umbanda se criou um novo conceito, ok? Sobre os orixás. Em algum momento dentro da Umbanda foi difundido isso e retirado da sua originalidade o que realmente tem, foi ressignificado. E eu posso dizer que essa ressignificação que foi feita do orixá dentro da Umbanda, dentro desse culto da Umbanda a partir de 1908, né? Foi construído e lá em 1950 começou a ser colocado em prática depois de muitos acontecimentos. Então essa ressignificação, essa construção, ela foi feita a partir do interesse, né, da classe média. A gente pode falar bem explicitamente o racismo, o classismo, o apagamento dessa cultura, né, do que é do negro, do que é do preto, não presta, não é bom, então a gente tira, então a gente apaga. Então hoje na Umbanda o que a gente pode ver é tudo ao contrário do que é o orixá, né? A gente pode ver, por exemplo, no sincretismo, como que funciona bem popularmente falando, que é bem conhecida, a Iemanjá, né? Como é que ela é? Ela é uma mulher magra, ela é uma mulher jovem, ela é uma mulher branca, né? Então veja bem, o orixá é da África, então ela é uma mulher branca dentro dessa imagem. Ela não pode ser branca, porque ela é da Nigéria. Então ela não pode ser branca, ela tem que ser negra. Né? Iemanjá é uma mulher que ela viveu até a sua velhice. Então ela não foi atacada por os ajoguns. Então ela teve todas as bênçãos, ela foi mãe de muitos filhos. Então lá na Nigéria, na África, enfim, onde tem o conceito tradicional, né? Ela é vista dessa maneira, né? Porque ela é uma mulher nativa da África. Estamos falando de divindade, ok?
E aqui no Brasil não, ela é uma mulher magrinha, bonitinha ali nos padrões europeus, nos padrões brancos, racistas ali como tem que ser, dentro desse padrão aí. Então, assim como outras coisas também dentro da Umbanda que eu deixei escrito aqui para complementar, para não dizer que eu estou só falando sobre os santos católicos, enfim, o catolicismo. Tem a questão da cromoterapia também, que é uma terapia, se não me engano, ela é americana, da América do Norte. Se vocês verem algum mosquitinho passando, alguma mosquinha, é porque aqui a gente mora numa área rural, então acontece muito isso aí. Aí tem a cromoterapia, tem o reiki, que é japonês, tem as mesas kardecistas dentro dos terreiros, e tudo isso foi fruto desse apagamento, desse interesse dessa turma aí que iniciou e até hoje, né? É uma herança, que nem a herança de Portugal, né? Tá dentro de Brasília até hoje, a gente sabe como é que funciona. Então essa é a herança que a gente tem dentro dos terreiros, nessa questão do orixá, nessa questão das divindades, na questão desse conceito que eu estou trazendo para vocês. Então o conceito tradicional é esse. Tudo isso a gente está dizendo, que eu também posso dizer, quem nunca viu, quem nunca viveu ou vive dentro dos terreiros, por exemplo, as hierarquias, que orixá é superior às entidades, né? Superior, tem a linha ali, por exemplo, o seu tranca-rua é um Exu, né? Um Exu espírito, brasileiro é um Exu de Ogum. Seu Tiriri pode ser também de Ogum, Tata Caveira é de Obaluayê, Exu Caveira, talvez, né? Enfim. Aí eu pergunto para vocês, o que o seu tranca-ruas tem a ver com o Ogum, por exemplo? Vamos partir do princípio que os tranca-ruas já trabalhavam aqui antes da chegada dos Yorubás, ali no final do século XVIII. Já tem relatos relatos não, né? Isso fatos históricos dizendo os nomes dessas entidades, os tatas, os tranca-ruas, as marias, enfim, que veio daquela construção lá desde as santerias, lá no início da escravização, depois os calundus, enfim, os catimbó, a macumba carioca, tem todo esse histórico que traz essa questão dessas entidades, então, que elas já estavam aqui. Aí agora, elas estavam então esperando que as divindades viessem junto com os escravizados, a história das divindades começasse a chegar no final do século XVIII, porque até o final do século XVIII isso não acontecia, porque ninguém conhecia as divindades iorubás. Eles não estavam aqui, não se tinha conhecimento. Então como que depois essa espiritualidade que já trabalhava aqui no Brasil começou a ser subordinada a outra espiritualidade que chegou após? E não é do mesmo culto. Então essa pergunta que eu quero fazer para vocês. Se questiona aí, meu irmão, minha irmã. Como que isso pode acontecer? Será que não tem nada errado com isso? E o pior, né? Vamos mais além. Algumas umbandas, que não vou nem citar nome, nem preciso, mas onde tem aquela parada de Jesus Cristo e abaixo de Jesus ele emanando aquelas luzes como energias, como eu disse, né? Que alguns conceitos, aqueles conceitos que são ressignificados, esse é um que diz que orixá é energia. Não, orixá é divindade, orixá não é energia, coisa nenhuma. Energia é a luz que está aí me iluminando agora, que é de noite. Orixá não é energia. Aí os caras falam que orixá é energia, que Jesus que emana as 7 linhas ali. Outra pergunta, o que Cristo tem a ver com Oxalá e Oxalá tem a ver com Cristo? Aí tem o Cristo, o Oxalá e o anjo da guarda. Tudo no mesmo lugar. Um prestando conta para o outro.
O anjo da guarda presta atenção para um, presta atenção. Mas o que tem a ver um culto com o outro? Gente, Jesus é judeu. Ele veio para defender algo. Se você quer viver as coisas de Jesus, não pode viver dentro da Umbanda. Não tem relação. É fato. Você pega um conceito de algo e bota para dentro do que é teu, porque tem um entendimento, tu não quer abandonar, tu tem que viver uma coisa de cada vez. Tem que viver uma coisa de cada vez. E separado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus não incorporava espíritos quando ele era, senão vocês poderiam fazer isso. Sincretizar com isso dentro, mas não é assim que funciona. Jesus Cristo não incorporava espírito lá no tempo que ele viveu. Ele não ficava girando, recebendo e dando consulta. Então ele não pode estar acima de algo que não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com as coisas do culto de Jesus. O culto de Jesus é outro. Aí tu tem que ir para a igreja católica, pentecostal, ir para o kardecismo, que é cristão. É muito triste. É muito triste. Você não se pergunta, não? Não se pergunta? Essas práticas aleatórias aí. Essa construção foi feita, como eu disse antes, para agradar uma maioria branca da classe média ali, que queria, ou uma minoria, que entrou como uma minoria e acabou transformando algo. Aí a separação da Quimbanda com a Umbanda, essa coisa toda aí que a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, né? Mas eu vou me ater aqui na questão que a gente está falando sobre o orixá. Então, ok. O orixá, ele é o conceito iorubá, ok? Mas tem os conceitos da diáspora, esse conceito que a gente conversou agora, né? De sincretismo, né? Esse conceito de pegar uma coisa de cada lugar e colocar dentro da Umbanda e misturar tudo, ok? E criar algo novo. Mas olha bem, olha que perigo. Olha que perigo. Você mexer com algo que você nem sabe, né? Isso é muito perigoso. Mas a gente vamos entrar agora no assunto, acho, do pai e mãe de cabeça, né? Ok? Vamos falar sobre pai e mãe de cabeça, então, na Umbanda, né? Quando a gente chega na Umbanda, no nosso terreiro, pelo menos onde eu cheguei, depois de entender um pouco mais, né? Dentro da minha história, então cheguei no terreiro lá, como todos nós, e a gente ganha um orixá, um pai e uma mãe de cabeça. Então eu vou voltar para o início, quando eu falei sobre conceito. Então, esse conceito de pai e mãe de cabeça, ele é um conceito aqui da diáspora, aqui da Umbanda, ele é um conceito do Candomblé, ok? Que foi criado através dos tempos por interesse ou por entendimentos de diversas misturas e enfim, aconteceu e hoje ele existe. Mas a gente aqui, a gente defende e luta pelo que a gente acredita ser o certo, que a gente acha que é certo, que é bom pra gente, ok? Então o que eu tô dizendo aqui é bom pra mim. E no conceito tradicional, o que fala é que não existe um pai e mãe de cabeça. Aqui, e vamos falar então sobre pai e mãe de cabeça na Umbanda. Como que funciona a questão do pai e mãe de cabeça na Umbanda? Existem duas maneiras de saber quem é o pai e mãe de cabeça na Umbanda, certo? Vou falar dessas duas maneiras rapidamente. Uma é dentro das gírias de orixá que existem dentro da Umbanda. O pai de santo, as pessoas que ali são mais graduadas vão começar a observar qual orixá
que é na hora evocado que a pessoa tal, né, o fulano, ciclano ou beltrano, ele tem mais afinidade, né? Por exemplo, eu. Qual o orixá que o Maurício tem mais afinidade, qual que pega ele com mais força ali na hora de bolar no santo, né? E a partir daí eles vão começar a trazer mais essa força, colocar isso dentro da cabeça daquele médium, dizendo que aquele é o seu pai de cabeça e junto com ele precisa ter uma mãe de cabeça, certo? A gente precisa ter um pai e uma mãe de cabeça. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é através de somatórios de datas ali e através do que dá. Cada orixá tem o seu mês, cada orixá, enfim, é uma outra maneira de se ver, certo? Vou ser bem dinâmico na minha explicação. E aí, através dessa codificação, através da data de nascimento, eles lhe dão um orixá. Ou através do estereótipo, que também é muito comum, né, que se diz que o rapaz ali ele é muito mulherengo, ele gosta muito de festa, muito de tomar cerveja, ele é filho de Exu, ele é filho de Ogum, ou ele é muito comilão, gosta muito de como se diz, de estar ali sentado dando ordem e dando opinião em tudo, dá pitaco em tudo, é filho de Xangô. Se gosta muito de se periquitar, moça, aquela coisa e tal, é filha de Oxum. Se gosta muito então, essa questão de... Eu já tinha falado em outro vídeo há algum tempo atrás sobre essa questão de colocar o orixá no patamar humano, sendo que eles são divindades, né? Então tá, essas são as maneiras que a Umbanda traz a questão do orixá. E aí tem a questão das camarinhas, enfim, que trazem essa, vamos dizer, essa força para mais próxima desse médium, enfim, para a vida dele, fazendo esse tipo de trabalho. Bem, como que a gente vê, como que eu vejo essa questão do pai e mãe de cabeça? A gente só pode saber se um orixá é bom para o nosso caminho ou não, dentro do nosso culto e até mesmo dentro do candomblé, é através do jogo de búzios, certo? Através do jogo de búzios, é ali trazido, através dos itãs, através da odologia, né, o que se apresenta na vida da pessoa, para trazer ali, se para aquela pessoa é bom uma iniciação de orixá. Vejam bem o que eu estou dizendo. Se é bom, com licença, Dolly, minha filha. Veja bem o que eu disse. É uma iniciação. Se é uma iniciação, é porque eu não sou filho de ninguém. Eu vou ser iniciado em um culto, é assim que funciona. O orixá, como eu disse antes, o conceito de orixá, o conceito urubá, ele tem um culto. Um culto. Esse culto, quando você é iniciado, você adentra esse culto. Você começa a pertencer a essa sociedade e você ganha responsabilidades dentro dessa sociedade, ok? Então é uma iniciação, é assim que a gente entende. Aí sim, você pode dizer que é o seu pai depois da iniciação, chamar ele de pai, chamar ela de mãe, enfim, de uma maneira carinhosa, mas a verdade é que você não é filho e nem filha, você é um iniciado, ok? Você faz parte daquela egrégora e você presta culto, você deve responsabilidades e também, com certeza, ganha as bênçãos desse orixá, dessa egrégora desse orixá, de toda essa espiritualidade. E isso não quer dizer, deixo bem claro, não quer dizer que a Umbanda, da sua maneira que foi construída e o seu entendimento que tem perante o orixá, que de uma certa maneira não é acessado a egrégora, é um pouco diferente. A Umbanda acessa sim essa força do orixá, mas de uma outra maneira, através de uma outra egrégora. Qual? Eu não saberei explicar para vocês, mas com certeza, se há essa conexão com o orixá, se você tem essa conexão do seu coração com ele, com certeza ela existe. Mas uma coisa é certa, você nunca vai poder tirar de um culto como a Umbanda a força necessária ou esperada que você tem como você fazer parte de um culto tradicional. De um culto, por exemplo, lá do candomblé, que extrai o máximo que tem e com ensinamentos tradicionais, aos quais são
efetivamente positivos as coisas que acontecem, elas realmente são concretas. Na Umbanda a gente trabalha com a fé. Eu fé no orixá. O orixá não precisa de fé, porque o conceito iorubá sobre fé é muito diferente do nosso conceito aqui no Brasil, que somos cristãos, de um berço cristão. Então a gente tem um outro entendimento de fé. E se Deus quiser. Se a gente ficar nessa de Deus quiser, a gente vai ficar sentado esperando. O conceito do orixá é você faz, efetivamente as coisas acontecem. Quando você faz um banho de ervas, você não se sente melhor? Independente se você acredita ou não. Isso é independente de fé. Agora, se você, eu tenho fé que aquele banho, mas você não toma o banho. Agora, se você toma o banho, mesmo não acreditando, ele vai fazer efeito. É a mesma coisa que tomar um remédio sem acreditar que o remédio vai passar a dor de dente. Ele vai passar a dor de dente se você tomar. Ele não vai passar a minha dor de dente. Passa. Independente se você acreditar ou não. É disso que eu estou falando. Essa é a diferença. Está errado, está certo. Para mim, hoje, não condiz com a realidade. Como a gente sempre falou aqui, a gente respeita, mas a gente não aceita. Então o que a gente passa aqui é o que a gente tem como verdade para nós, né? Foram as vivências que a gente teve de terreiro. Então é isso, pessoal, todas essas questões aí do pai e mãe de cabeça, né? Eu, na Umbanda, enfim, para mim deram como filho de Xangô e tal, porque essa energia pegava bastante forte, eu ficava bem entusiasmado com o transe, toda aquela energia, era muito bacana e tal, enfim. Quando eu tive a minha vivência no Candomblé, que eu tive um período no Candomblé, foi feito as minhas coisas para o orixá Ogum, né? Ogum já está aqui ele. Então, cada caso é um caso. Eu acredito muito no jogo. O jogo é que vai trazer pra gente. O jogo, a gente separa muito essa questão do ego do ser humano, né? Tem muito disso dentro da nossa religião, aí, das religiões, da espiritualidade, dos cultos aí. E através do jogo, seja qual for, a tua vivência aí dentro dos terreiros, dentro da Umbanda, se você, como eu sempre digo, chega a um ponto que a nossa espiritualidade nos cobra mais e o que a gente está vivendo, bacana, foi bom, mas a gente precisa de mais para que a gente possa viver melhor com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade, enfim. Mas a gente sempre deixa bem claro, né? A gente sempre deixa bem claro que cada um com o seu caminho, cada um com o seu entendimento. Dentro da diáspora aí tem muito essa questão do sincretismo, tem a questão do cristianismo, tem toda essa questão que eu sempre falo, né, do racismo, do classismo, daquela questão do apego, né, daquela coisa que a gente já construiu, já foi construída e fica difícil de desconstruir, mas é o caminho que eu sempre costumo dizer, o caminho de volta que a gente tem que fazer, né, para que a gente possa entender a nós mesmos, entender a nossa ancestralidade, entender o culto, porque se a gente viver algo que foi mudado, como tudo isso que aconteceu, né, nas nossas religiões aí, no final das contas a gente vai estar vivendo uma mentira, né? A gente não vai estar vivendo o nosso caminho que a gente precisa viver. A gente vai estar vivendo uma mentira, que um contou uma coisa, o outro contou outra, trouxe pra cá uma coisinha, botou ali, tal, encaixou do jeito que dava, tira isso daqui, bota aquilo ali, aquilo lá, não serve pra gente, a nossa sociedade não pode aceitar esse tipo de coisa. E assim foram construídos a casa do fulano, a casa do ciclano, beleza, ótimo, maravilhoso. Mas a gente levanta a nossa bandeira de culto à ancestralidade e a gente diz não a Umbranca, tá bom? É isso que a gente tem para dizer aqui. Um abraço a todos, vou pedir que se puderem compartilhar, se puderem se inscrever aí no nosso canal para que a gente, como eu digo sempre, se empolgue, se entusiasme para que a gente possa trocar essa ideia. Sempre é positivo, tá bom? Um abraço a todos aí, que Exu abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E Peixu. Iyo, Exu Mangbo.